Fala aí, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos assiste. Eu queria deixar um recado antes, né? Para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa o seu like, compartilha. Isso nos ajuda muito, nos incentiva também a estarmos aí. E hoje temos um grande convidado. Grande mesmo, né? Porque até É na um altura. grande. E Altura, no peso. Não, nosso o peso fica por tua conta. Já foi mais magro, né? Foi ampliando o tempo. Boa noite a todos, pessoal. Isso aí, tem que se apresentar já? Isso, Já pode começa ser. já, assim. Pode Então, ser. já beleza. Se pode, apresentar já pra essa pode se galera aí apresentar. bonita que tá te vendo. Boa noite, galera. Então, meu nome é Erivelton, tenho 30 anos, sou esposo da Dani, pai da Bia, pai da Mel. Estamos aí na igreja já faz uns 12 para 13 anos, congregando e aprendendo um pouco mais a como entender e como agir com a presença de Deus ao nosso lado. Isso aí, isso aí. Já que nosso irmão se apresentou, o Erivelton, as pessoas às vezes chamam ele de Elivelton, não é Elivelton, Ele, gente. velho. Erivelton, tá? É, né? Isso, a gente na primeira a gente corrige, na segunda corrige, Na depois na terceira, terceira o que falar a gente entende e só fala, vai não, é isso atender, mesmo. né, ô irmão? A minha mãe e meu pai escolheram um nome diferente, então não tem como, né, na hora de falar é Erivelto com H, com um N no final, enfim. Vai indo e a galera vai Humberto, Dagomberto, e vai de tudo quanto é jeito, Everton. Importante é que entenda que sou eu, né? É isso aí. Então, já que você se apresentou, falou um pouco da sua família, de você, a gente quer que você conte um testemunho. É algo que Deus colocar no teu coração, para que edifique a fé das pessoas que estão do outro lado vendo e que a mensagem de Deus seja passada através das experiências que você já teve com Cristo. Então, acho que um pouco para entender um pouco da minha trajetória, de como que tudo foi acontecendo na igreja. Quando eu conheci Jesus, então, eu nasci num lar onde que ele era cristão, mas frequentava a igreja católica, buscava ali, fazia, ir nas missas, buscava as coisas, fiz catequese, fui desenvolvendo. Então, meu primeiro contato com Deus e com a Bíblia foi através da igreja católica, onde eu honro muito da onde eu vim, né? Minha família sempre foi muito envolvida com as coisas da igreja. Já é um histórico da minha família, meu avô, meu pai também sempre muito participativo. E ali eu como seguindo a tradição da família, né? Nossa família, uma família italiana, bem rígida. Então a gente sempre seguiu muito ali buscando ir para a igreja. Aí no começo teve um dia uma amiga minha que começou a frequentar a igreja e ela se converteu e começou a me chamar. E aí ela ficou, né? O nome dela é Ediane, ela ficou me chamando por muito tempo. Elivelto, vamos na igreja, vamos. Eu, com receio da minha família, falava, não, outro dia eu vou. Não, não dava, mas eu sabia que minha família ia um pouco contra. Na época, né? São 13 anos, né? 12 para 13 anos atrás, a mentalidade era um pouco diferente. E aí eu comecei a vir à igreja e no primeiro dia que eu vim, eu senti o Espírito Santo. No dia que eu vim, eu não entendi que era o Espírito Santo. Achei que era só um sentimento bom, né? Um sentimento de alívio. Depois que eu fui conhecendo mais, e aí eu comecei a frequentar a igreja de uma forma escondida dos meus pais. Então, assim, depois de um tempo eu contei para minha mãe, daí levou um tempo para meu pai, ele acabou descobrindo por uma outra pessoa, e no momento que ele descobriu, ele ficou um pouco triste, né? Porque eles, tipo, na cabeça do meu pai, se você nasce católico, você precisa morrer católico. Então, teve uma divergência nesse momento. Aí ele se afastou um pouco e tal, mas depois, com o tempo, a gente foi entendendo. E aí eu fui vindo, frequentando cada dia mais. Aí me batizei, fui conhecendo, tendo experiências com Deus, assim, maravilhosas. E eu vejo, assim, para trazer hoje alguma coisa pro público, né? Aí, eu sou uma pessoa que tem um relacionamento com Deus e eu sou muito obediente ao que Deus fala. Então, eu sempre fui uma pessoa com questão de visão muito, né, eu trago assim muito razão. Então eu não vou agir por emoção ou querer fazer outra coisa naquele momento de emoção, mas sim por razão. E assim como com essa personalidade que eu tenho, eu fui começando a vir. Então eu comecei a namorar com a Dani, lá também logo alguns meses depois, a gente foi, né, namorando, depois a gente noivou. E daí o primeiro testemunho assim que eu acho que foi um testemunho que me marcou muito por
ser um dos primeiros milagres, foi um dia que eu cheguei e eu comecei a orar para Deus. Falei, Deus, será que eu devo casar? Porque como o casamento do meu pai e da minha mãe não deu certo, eu tinha um certo receio de casar e acabar também igual aos meus pais. Mas por outro lado eu tinha esse pensamento, se não der certo eu separo, né? Falei, se não der certo eu separo. E assim eu fui buscando. Aí eu pedi para Deus, falei, Deus, será que eu tenho que casar com a Dani? Né? Será que ela é a mulher da minha vida e tudo mais? Aí Deus pegou e um dia eu falei, falou, confirmou e eu falei, quando que eu tenho que pedir? E daí Deus deu uma data, dia 17 de maio. Agora eu não lembro o ano, acho que era 2013, 2014. Salvo engano, 2014. Aí eu falei, nossa, Deus, nessa data aí comecei a ver o histórico, o que que a gente tinha nessa data. E aí eu falei, nossa, se Deus tá mandando, né? Eu vou ser obediente, vou fazer nesse dia. Aí chegou, tava chegando perto, no dia 15, no caso, 2 dias antes, foi o dia que a gente fechou o negócio da nossa casa. Então, assim, quem quer casar, quer casa, né? Então a gente queria, nesse momento, estava querendo um lar, né, pra gente começar e também pra noivar. E eu achei muito engraçado, porque dia 17 era num sábado e a gente fechou o negócio 2 dias antes. E ali foi, eu tinha 19 anos na época, então 19 para 20. Então foi um momento que eu falei assim, meu Deus, eu tô assumindo uma dívida com 19 anos. E eu falei, nossa, como que eu vou conseguir, né, honrar com a minha palavra, honrar com essa dívida? Aí tinha todo o casamento, tudo em volta. E Deus me consolou e me deu uma direção. Eu falei, se Deus está falando, se é por Deus, tudo vai dar certo. E aconteceu que tudo deu certo. Aí, voltando um pouquinho no texto, no texto, na história, lá no teve um episódio que veio um pregador de fora aqui na igreja e eu tinha trazido meus irmãos gêmeos, eles eram bem pequenos na época, hoje já são adolescentes, e eles começou a pregação e um deles começou a chorar muito, querendo ir para casa. Aí eu peguei eles, levei ele para casa novamente e falei, vou voltar pro culto. A hora que eu voltei, estava no momento da oferta. E daí, como eles eram pequenos, eu tinha trazido moedas para eles ofertarem no momento da oferta. Aí chegou no momento da oferta, eu falei, cara, eu tenho moedas de 50 centavos. Eu falei, nossa, eu tenho moedas de 50 centavos. Que vergonha de ir lá ofertar só isso. Daí fui, não queria ir. Aí eu falei, cara, mas é tudo que eu tenho agora, né? Vou lá ofertar. Daí a hora que eu cheguei lá pra ofertar, a hora que eu tava voltando pro meu lugar, o pregador segurou na minha mão. Então, tipo, puxou mesmo. Aí a hora que ele puxou, ele falou, Deus manda um recado pra você. E daí eu fiquei assim, meio sem reação. Foi a primeira vez que aconteceu assim algo tão profundo ali. E eu comecei a sentir que era Deus querendo falar comigo. Daí ele falou que, com essas palavras, que tem um momento da minha vida que eu ia ter que tomar uma decisão muito difícil. E se eu tomasse essa decisão correta, Deus estava entregando em minhas mãos o meu sonho. E daí, o meu sonho naquela época era fazer faculdade. Então daí ele falou, o sonho. Da hora que ele falou sonho, eu já pensei, tipo, a faculdade. Aí ele falou, Deus está te entregando uma chave de uma universidade onde você vai entrar, você vai estudar. Lá Deus vai te suprir, te ajudar. Você vai se desenvolver, vai tirar boas notas e tudo mais. Vai ter essa profissão e Deus vai te usar nessa profissão. E falou mais algumas coisas que vão acontecer posterior a isso. Aí beleza, cheguei, eu estava num momento assim que eu não sabia o que ia acontecer, porque era o meu sonho de infância. Então, o meu avô foi ferreiro, o meu pai foi mecânico, e eu cresci em oficina. Então, sempre vendo as coisas, eu sempre gostei muito de desmontar, de buscar as coisas, e o meu sonho, desde a infância, era fazer engenharia mecânica. Aí, nessa época, eu já estava quase me formando em técnico em mecatrônica, e eu falei, nossa, eu quero terminar o técnico e já ir direto para a faculdade. Então, estava bem nessa fase, de terminar o técnico para o início da faculdade. Aí eu conversei com a Dani e falei assim, amor, a gente vai precisar estender o nosso namoro por 6 anos, aí para que eu possa entrar na faculdade ano que vem, fazer tudo. E a Dani falou bem assim, não, namoro cristão não funciona dessa forma, a gente precisa casar. E daí naquele momento eu tive que tomar uma decisão. E eu entendi que o que ele estava falando realmente era isso, que eu tinha que tomar uma grande decisão. E daí eu falei assim, eu renuncio à faculdade ou eu renuncio à mulher que eu amo. Aí eu optei por renunciar à faculdade. E daí tudo que essa profecia falava que eu ia ter que tomar
uma decisão muito difícil, e se eu tomasse a decisão correta, Deus ia me abençoar. Aí eu simplesmente enterrei o meu sonho. E fui lá, casei com a Dani, a gente casou, depois engravidou da Bia, a Bia nasceu, e no final do ano, quando estava faltando as últimas prestações da nossa casa, eu fui a um retiro, e Deus me lembrou disso, um retiro de homens aqui da igreja. Deus me lembrou disso, e eu fui conversar com o irmão. E daí eu comecei a falar, não, eu não posso fazer por causa disso, enchi de desculpa. Aí ele foi muito ousado e usado por Deus, e ele só me deu no meio, falou, como assim não? E pá, aí começou, parecia que eu tava levando um esporro. E daí eu falei, sabe de uma coisa, eu vou tentar. Aí voltei do retiro, no mesmo dia, foi num domingo, eu fiz a inscrição pro vestibular, naquele dia mesmo, porque era no final do ano, e fiz, depois de um mês, o vestibular, consegui passar, e iniciei na faculdade. E daí ali se foi. Daí não consegui passar na federal, passei numa uma universidade que é particular, teria que pagar a faculdade. Aí eu pensei, e agora? O que eu recebia na época, eu recebia 1.700 e alguma coisa. E a faculdade era 1.900 e alguma coisa. Ou seja, o meu salário era menor do que a mensalidade. Aí eu peguei e conversei com a Dani, a gente tinha a Bia com 8 meses. Aí Deus, todo momento, colocando fé pra gente. Vai, se lança, se joga e faz que eu tô contigo. E a gente, eu como esposo, homem do lar, eu com medo de deixar minha esposa e minha filha passando necessidade, meus pais não podem, não puderam, não tinham condições financeiras para pagar a faculdade. E daí eu conversei com a Dani. Daí a Dani, amor, o que for preciso a gente vai fazer. E daí a Dani começou a investir financeiramente na minha faculdade para ajudar. Daí nesse momento a gente iniciou a faculdade e algumas pessoas próximas que sabiam que a Dani estava ajudando a pagar a faculdade e tudo mais, começaram a falar pra ela, nossa, você é burra, vai pagar a faculdade, ele vai terminar a faculdade, vai te dar um pé na bunda, ou ele vai pra faculdade, vai te trair, e você vai ficar aí sozinha, chifruda, e ele com a faculdade. Então algumas pessoas assim que falaram umas palavras bem difíceis, assim, que eu vi que no momento a Dani, por mais que ela tava forte, compreendendo que era o plano de Deus, ela deu uma balada. Mas ela se manteve firme. E daí as coisas foram melhorando, o salário foi melhorando, tanto o meu quanto da Dani. A faculdade, graças a Deus, começou a ficar igual, as coisas se equilibraram, a gente começou a ficar bem. Aí veio a pandemia. Naquele momento foi o único momento que eu quis desistir da faculdade. Eu fui para trancar a faculdade e a Dani ali do meu lado, não, amor, não trai. Entenda isso que é um investimento, é algo que Deus colocou e Deus tá junto. E daí começou uma bola de neve, tipo de prestações, atrasou algumas, daí eu fiz empréstimo para pagar no final do ano para poder se rematricular e foi aquela correria, e eu comecei a depender muito mais de Deus. Por mais que eu sou uma pessoa que vai muito pela razão, mas ali eu comecei a ter uma dependência e falar, cara, eu preciso de dinheiro, né? Começava a estragar caminhão na frente da oficina, eu trabalhava como mecânico de caminhão. Aí os caminhões começavam a estragar na frente da oficina, eu ia lá, arrumava uma coisa tipo super simples, o cara pegava e dava R$100 de gorjeta. Pagava o serviço e dava R$100 de gorjeta. Isso lá em 2020, um pouquinho 2021, 2022, ali era uma gorjeta bem alta, né? Ainda mais que todo mundo tava, por conta da pandemia, principalmente os caminhões e tudo mais, estavam com o dinheiro contado. E daí Deus começou a ir. Daí como eu chegava na hora de pagar alguma coisa, eu falava, teve uma vez que eu lembro, eu falei assim, nossa, falta R$1.000. Eu vou fazer um empréstimo de R$1.000 para pagar minhas contas e depois esse R$1.000 você vai ter que pagar mais caro depois no final. Mas eu falei, Deus vai prover. Aí eu vim no culto, de manhã, era escola bíblica dominical, né? Aí eu terminei o culto, meu celular tocou. Daí tinha sido uma pessoa que eu ajudei lá atrás, que ela tinha ganhado dinheiro com o que eu tinha consertado. E daí ela vendeu por um valor muito bom, teve uma margem muito boa. Ela falou assim, olha, quero te dar um presente, né? Honrar você por ter me ajudado. Eu falei, então tá bom. Cheguei lá, era exatamente R$1.000. Então assim, pra você dar uma gorjeta de R$1.000 pra uma pessoa ali do negócio que você ganhou alguns mil, mas não eram tantos R$1.000 de lucro, foi muito legal. Assim, daí eu vi realmente Deus agindo nisso. E hoje eu conto para as pessoas, né? Hoje eu terminei a faculdade agora em
no ano passado. Então já estou atuando como engenheiro, já estou ali, né, ganhando um pouquinho com essa parte, com a minha formação, e eu conto para as pessoas assim, nossa, como assim? A tua esposa te ajudou, pagou, né? Ajudou a pagar a tua faculdade, e as pessoas meio que olham assim, né? Como que pode, que legal e tal, porque é muito bonito na teoria, mas na prática muitas vezes não funciona, e com a gente funcionou. E daí eu vejo assim, como que Deus ele foi cuidadoso com a gente, como que pôde ali atrás, realmente eu tinha que tomar uma decisão. E Deus não tomou essa decisão por mim, fui eu que escolhi. Então eu escolhi casar e depois Deus cuidou de todo o resto, né? A gente passou ali por algumas dificuldades financeiras, mas nada tão grave, né? Tão grave assim. Mas Deus cuidou de tudo e a gente conseguiu terminar e aconteceu o propósito de Deus. Então, o que eu quero deixar para você, se você tem um sonho, se você busca algo na sua vida, tenha fé, inicie, né? Coloque ali, porque quando é igual matemática, pode ser 100 vezes zero, vai ser zero. Se for 1 vezes zero, vai ser zero. Agora, se for 1 vezes 1, vai ser 1. Se for 2 vezes 2, 2. E assim vai crescendo. Então, se você tem alguma coisa para multiplicar, dê o início. Agora, se você não tem nada, daí já fica difícil. Então, busque alguma coisa para você buscar os teus sonhos e aconteça. Eu fiz a faculdade ali com uma filha, a outra veio no final da faculdade também. Também tudo foi oração e Deus confirmou. Com a Bia, quando ela chegou, a Dani teve uma gestação super tranquila, super tranquila. Tava chegando ali no finalzinho da gestação. Até hoje o laudo médico dela não fechou, né? Deu inconclusivo. A gente não sabe o que aconteceu, a medicina não sabe explicar, mas ela começou a ter um trabalho de parto prematuro. E no dia que a Beatriz nasceu, a Bia nasceu no dia 4 de julho, do julho, né? Agora vai ser postado provavelmente em junho, né? Em julho é o aniversário dela. E no dia 5 é o meu aniversário. Então, assim, no dia 4, quando ela nasceu, teve complicação. A Bia tinha mais chance de sobreviver, mas a Dani tinha menos chance. Então, no dia do meu aniversário, do dia 5, que daí foi quando eu fiz 24 anos, a Bia nasceu e eu estava com a Bia na incubadora, né? Porque ela nasceu prematura, e a Dani estava na UTI. Então as duas estavam, uma na UTI neonatal e a outra na UTI, e eu estava passando meu aniversário lá no quarto do hospital esperando as duas virem. Então foi algo assim muito marcante. Deus, ele estava em todo momento junto com a gente estava orando muito, com aquela sensação que a gente poderia perder uma das duas, horrível, porque antes da Bia nascer ali naquele momento que estava preparando para cesárea de emergência, a Dani é da área da saúde e eu sou uma negação de saúde, só sei onde fica o coração. E a Dani chegou para mim e falou assim, amor, eu vou morrer. E eu quero que você cuide muito bem das nossas filhas, da nossa filha, né? E que você siga, eduque bem elas, cuide muito bem delas. Daí eu já falei, para amor, não é bem assim. Só que nesse momento eu estava desesperado por dentro. Só que quando ela falou isso, eu falei bem assim, agora eu tenho que mostrar que eu tô forte pra ela. Eu falei, não, capaz, amor. Daí não é nada não, vai dar tudo certo. E a gente pegou e teve uma oração. E foi oração de entrega, porque assim, eu não tinha nada pra me apoiar naquele momento. Então era só realmente Deus. E quando eu comecei a orar, eu falei assim, Senhor, tá nas suas mãos. O Senhor que me deu essa esposa, o Senhor que, né, confirmou pra gente ter a Bia, e o Senhor vai estar com a gente e isso vai ser um testemunho. Aí aconteceu lá, né, a cesárea de emergência, ela nasceu, ficaram, né, tiveram que ir para os cuidados de UTI e tudo mais, mas depois de 30 dias a gente voltou no hospital, a gente fez uma carta onde Deus direcionou a gente com cada versículo para cada pessoa que estava lá. Então tinha os anestesistas, tinha a obstetra, né, que já acompanhou a Dani desde o começo, e a gente escreveu, né, cada um uma carta de agradecimento, e todas elas meio que voltadas para vocês são ótimos profissionais, mas Deus é quem dá a vida e Deus quem capacita vocês para serem bons profissionais. E daí teve um dos doutores já que leu ali perto e chorou muito, assim, porque foi bem impactante. Então, assim, o medo que a gente
tinha, e o pessoal também, como minha esposa é da área da saúde, eles conheciam a Dani já de trabalho profissional. E daí ali estavam atendendo ela também. Então foi algo assim extraordinário que Deus cuidou. Então eu tenho, não tem como eu me desviar do caminho do Senhor ou não falar para as pessoas de quem Deus é, porque eu já tive experiências e momentos que não tinha como negar que foi Deus que falou, Deus cumpriu, como Deus estava presente, Deus deu o livramento. Então assim, eu falo para todo mundo sobre questão de tua melhor versão, sobre a questão do que você busca, se você está se sentindo perdido, sobre o que você vai fazer da tua vida, para você ser a melhor versão de você mesmo, quanto mais perto você está com Deus, quanto mais vida de oração você tem, quanto mais leitura você tem, quanto mais você se nutrir das coisas de Deus, melhor você vai se tornando. E durante esses anos eu tive altos e baixos na presença de Deus, mas cada vez que o Senhor vem, que vem um momento de transformação, um momento de dificuldade, um momento de alegria, o Senhor destrava algumas etapas nas nossas vidas. Então, assim, teve várias experiências onde te leva para a próxima fase. Então, são experiências que você encontra Jesus te enche, você chora, né? Não tem controle às vezes sobre o seu corpo, se ajoelha, né? Lágrima para tudo quanto é lado, e é naquele momento que parece que Deus está mudando você de fase. Então, ó, você está nesse momento, às vezes você está lutando contra um pecado, contra uma dificuldade, ou está passando por um momento difícil, mas Deus vai ali e ele te prepara para o próximo nível. Então, você tem um encontro genuíno. É bem conhecida uma passagem bíblica da mulher do fluxo de sangue. Então, ela estava ali sofrendo há 12 anos. No momento que ela encontra Jesus, que ela toca nas vestes do Senhor, ela é curada imediatamente. Então, quando tem apelos em pregações, ou quando você está no seu quarto, você busca Deus, e você tem aquele momento onde você encontra refrigério no Senhor, e há uma paz nesse ambiente, há um momento onde que você começa a sentir muito a presença de Deus, é nesse momento que você está sendo curado, e novas fases estão sendo desbloqueadas na sua vida. Então, eu falo, né, para as minhas filhas, eu falo para minha esposa, para o pessoal que está perto, sempre busquem ao Senhor, e aí você vai encontrar. E quando você encontrar, vai ser um momento que a sua alma vai, né, ser exaltada ali junto com o Senhor, e novas coisas vão sendo desbloqueadas, vão sendo arrumadas dentro dessa bagunça que é a gente, e todo momento a gente precisa melhorar como pessoa, se organizar. Então a nossa vida são processos. Então cada processo tem um objetivo, e cada objetivo cumprido libera outros processos, outras coisas. Então você sempre vai crescendo. É como se você estivesse numa rodovia andando com seu carro. Quando você está com o carro, você consegue ver, talvez, ali, dependendo, né, do horizonte, você consegue ver 300 metros, às vezes 1 quilômetro à frente. Só que quando você rodou esse 1 quilômetro, você vai ver outra paisagem, outro momento. Então, o segredo é você estar em movimento, está buscando a Deus, está andando, está encontrando, e está indo que as paisagens vão mudando. Às vezes a gente fica acomodado no mesmo lugar, vendo as mesmas paisagens e não rodando e não desenvolvendo o que o Senhor tem, porque durante essa paisagem que você está rodando, outras pessoas estão sendo abençoadas através do teu testemunho, através da sua presença, através dos teus ensinamentos, e assim vai indo. É isso aí. Joe, quer comentar? Cara, sabe o que eu acho incrível? Toda vez que você conta teus testemunhos assim, eu vejo o quanto que Deus te usa pelo fato de você ser obediente. Então eu acho que para qualquer cristão, cara, você quer ser bem sucedido, você quer ser abençoado por Deus, seja obediente a Deus. Porque quando você obedece, você consegue entender o caminho. E às vezes a gente prospecta coisas na nossa cabeça, na nossa vida, e a gente acha que é por aquilo, e às vezes Deus quer te levar por outro lado. Foi assim entre o teu casamento e a tua faculdade. Você estava projetando primeiro a faculdade, você almejava a primeira faculdade e projetar esse casamento para 6 anos pós. E Deus falou, não, o que eu tenho para você primeiro é uma família. Quando você tiver tua família, você vai saber o que é dar valor pro dinheiro. Aí Deus te deu a família, por mais que passou esse perrengue de você quase perder uma ou outra, entre você pensar, Deus, e agora? O que vai ser de mim? Mas Deus estava cuidando de cada detalhe.
porque ele tava te testando, te provando, pra ver se, cara, você é fiel. É igual o Jó, cara. Tipo, às vezes eu falo pras pessoas, sabe? Cara, Jó é incrível, cara, porque passar o que Jó passou, a gente não passou nem 5% do que Jó passou na vida dele, sabe? Mas Jó foi obediente a Deus, cara. Mesmo quando a sua vida, própria vida, tava a ponto de se perder. Ele, quando a sua mulher falou, larga esse Deus, amaldiçoa ele, morre, ele falou, como podes? Eu vim nu e nu eu volto pra ele. É ser obediente, cara. Eu acho que a chave é ser obediente. E às vezes a gente é muito teimoso. Eu sou um cara muito teimoso, mano. Eu sou muito teimoso porque eu sou um cara que eu gosto de. Eu gosto de. de... Eu falo sempre, eu converso muito com o Carneiro, então a gente tem uns debates muito legais. Eu falo pra ele assim: nós somos. Como que é o nome dos caras que fazem. Nós somos teólogos. Nossos próprios teólogos. Então eu sou um cara que eu ponho algo na minha cabeça, meu amigo, se você não me muda, não tiver argumentos pra mudar aquilo, esqueça, velho. Eu vou seguir pelo meu caminho. E às vezes Deus tá usando alguém pra te mostrar, não, cara, não é assim, faz assim. Eu sou um pouco teimoso, um pouco turrão nessas questões ainda. Eu preciso mudar muito. E eu vejo esse amadurecimento na tua vida, cara. Que, pô, mano, você com 19 anos, sair da onde saiu, conquistar tua casa, conquistar tua faculdade, ter uma família abençoada, ser próspero na casa do Senhor, cara, não é pra qualquer um. Tem pessoas que têm 70 anos de casa, tipo, de servo de Deus mesmo e não conquistou a metade do que Deus proporcionou pra tua vida. Mas às vezes é porque falta obediência. Também quanto mais cedo você busca o Senhor, menos você erra na sua vida. Então, assim, se você começa a buscar. Se eu tivesse começado a buscar o Senhor aos 13 anos, por exemplo, então dos 13 até os 18 anos, eu cometi muitos erros. E esses erros me perseguem praticamente até hoje, se eu deixar. Então, assim, quanto mais se eu começo a me afastar de Deus, eu tive uma história, né? Lá pra trás. Então, a gente acaba se desviando ou voltando lá pra trás. Então, assim, eu digo que o grande acerto da minha vida, primeiramente, foi encontrar Deus. Segundo, porque Deus preparou uma esposa que cresceu dentro da igreja. Então, a Dani, assim, é uma mulher virtuosa, extraordinária, assim. Onde eu tô, eu posso exaltar isso, eu exalto, porque a gente passou muito perrengue junto. E ela sempre me jogando pra cima, me ajudando, né? Igual a galera vê, ela tem uma... Quem conhece minha esposa, ela tem uma feição mais de braba, assim, Sisuda. né? Sisudo e tal. Mas O Dani não ela... vai brigar comigo, hein? Mas ela é uma mulher que tem um coração, assim, na, em, em Deus mesmo. Então, se Deus fala pra ela, se ela sente paz no coração dela, e ela, a parte, assim, que eu mais admiro na Dani, é que ela tem princípios inegociáveis. Então, lá atrás, por que ela negou esperar eu terminar a faculdade? Porque ela sabia que se a gente ficasse muito tempo, a gente ia estar no pecado e Deus não fez isso. Deus fez o namoro para terminar. Ou termina em casamento. Então ela ali como uma mulher, ela soube, né, se posicionar. Mesmo ela me amando e sabendo que eu poderia ter escolhido Rejeitar. terminar o namoro e fazer outras coisas. Então, ir fazer a faculdade. Então, assim, eu vejo assim que tudo que acontece na nossa vida é porque a gente está alinhado num propósito. E hoje, né, ainda mais com a tecnologia, a gente está muito acostumado às coisas acontecerem muito rápidas na nossa vida. Então, ali, 5 segundos talvez para pular, né, o anúncio ali cara, são muitos segundos. E antigamente a gente assistia televisão, os comerciais eram de 5 minutos, né, 3 minutos, dependendo do horário. E assim, a gente quer muitas coisas para imediato. E as coisas com Deus não são assim, são processos. Deus, ele começa igual a minha conversão. Eu comecei ali tendo que renunciar a algumas coisas. Então, assim, eu tinha uma história antes de vir para Deus, onde para mim tudo era permitido, nada era errado, claro que matar, roubar, essas coisas sim, mas tô dizendo no sentido de pecado. Para mim o pecado ali era só essas coisas, e no mais você poderia continuar fazendo. Então aos poucos eu fui me convertendo, e foi um processo longo. Então eu tive que renunciar a alguns desejos carnais, tive que renunciar a algumas coisas que eu queria, que eu almejava no meu coração, que me distraíam, e aos poucos eu fui indo, só que é um processo. São 13 anos aí. Então, assim, eu poderia ter crescido muito mais, poderia ter evoluído muito mais, poderia ter conquistado mais coisas, poderia estar diferente, só que teve processos. E Deus, ele é um pai tão paciente que ele ali você pode estar com, sei lá, 10, 11 anos e não saber andar de bicicleta, ou estar com as rodinhas ainda. E Deus vai tomar teu cuidado, vai
ali está, porque no momento que você estiver preparado, ele vai tirar as rodinhas e você não vai cair. Ou caso você penda para um lado, Deus vai te guiar e vai corrigir. Então, Deus, ele é um Deus que ele é vivo, que ele é presente em nossas vidas e que ele busca ter essa comunhão. Então, assim, eu vejo que eu olho assim para Deus e falo, nossa Deus, obrigado. Às vezes eu tenho até receio de ficar pedindo outras coisas para Deus. Que eu falo, nossa Deus, o Senhor já realizou tantos sonhos na minha vida, né? Eu cheguei na igreja com 18 anos, com uma cabeça de um moleque, né? Assim, totalmente imaturo, né? Magoei a Dani em algumas falas, magoei algumas pessoas ao redor, e eu fui amadurecendo através. Então, eu cheguei, né, sozinho, e hoje em dia, depois de tanto tempo, eu tenho um relacionamento com Deus, que eu acho que o principal em todas as nossas vidas é a gente ter a nossa salvação. Buscar a nossa salvação, porque a gente tem que crer como que deve ser salvo, mas também tem que entender que a gente pode não ir para o céu por algumas atitudes nossas, da forma que a gente age na nossa vida. Então a gente tem que buscar ter uma linha. O nosso dia a dia, o que a gente faz é diretamente ligado ao que o Senhor ensina, o que Jesus faria, como que funciona, ou não, ou é só de aparência, ou é só faz o que convém e não faz o resto das coisas. Então, você tem que buscar. E o segundo é família, né? Independente. Hoje você pode morar numa mansão, pode morar numa casa simples, pode ter milhões na conta, ou pode ser, né, ter pouco dinheiro. Mas quando você tá com a tua família alinhado, isso é verdadeira prosperidade. Então não adianta você ter vários bens materiais, chegar dentro de casa só para dormir, ficar ali, não ter uma convivência, querer ficar trabalhando ou fora de casa para não estar em família. Então a família é o bem mais precioso. Então primeiro você busca a tua salvação, depois a tua família. É o teu melhor ministério. Não adianta você ser um engenheiro ótimo, um profissional ótimo, se você negligencia dentro de casa, né? Não tem convívio com sua esposa, não tem convívio com seus filhos, né? Não tem ali e lá fora para os outros todo mundo é bom. Tem uma coisa que eu me policio muito. Por exemplo, se você tá na mesa, né? Tá ali com café e tem visita. Alguém derruba a xícara e joga leite, café por toda a mesa. Fala, não, não foi nada, vamos secar, tá tudo bem. Agora, se isso acontece na nossa casa, com a nossa família, quando não tem ninguém vendo, não tem câmera, não tem ninguém, é só. Olha aqui, você não presta atenção. E pá, 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 pá. Então, a gente trata muito bem os de fora. E dentro de casa, quando a gente tá de boa, a gente pega e é explosivo e briga e tudo mais. Então tem momentos e tem momentos, né? Não dá pra dizer também que eu sou perfeito, mas eu tenho aprendido com Deus e Deus tem me ensinado, puxado minha orelha. Esse ano é um ano assim que Deus tem me alinhado. É igual um carro, né? Quando tá com o pneu desalinhado, você vai fazer uma curva, ele começa a gritar, né? Cantar pneu. Mas quando ele tá alinhado, você vai, faz a curva sem nenhum desgaste. E quando tá desalinhado, o pneu desgasta, a suspensão desgasta, há um ruído, né? O barulho. Então você chama atenção por onde você vai fazer a curva. E quando você tá com tudo alinhado, as coisas andando bem, então não desgasta pneu, não causa ruído. Você tem uma direção suave. E até economiza combustível. Até economiza combustível. Então, Você pregou isso num domingo de manhã pra nós. Ó, você lembra, faz tempo isso, hein? Faz tempo. É verdade. Então, assim, você está alinhado é bem importante. Só que no momento que você está alinhado, o que que acontece? Como que você alinha um carro, né? Normalmente você vai lá, você solta uma porca que tem no parafuso, e daí você tem que soltar. Então, ele normalmente tá enferrujado, tá engripado, e daí a hora que mexe nisso, se ele sentisse dor, né? Os componentes sentissem dor, ia doer com certeza. E na nossa vida é assim. A gente vai mexer em algumas coisas que estão instaladas há anos, há anos. São hábitos que a gente herdou dos pais, dos avós, das pessoas ao redor, do ambiente que a gente está instalado, e a gente precisa mudar. Aí você tem que mexer nessa porta, dar uma dorzinha, você tem que engolir o teu orgulho, falar, cara, não, tá realmente essa dor vai melhorar. E daí alinhar, apertar de novo e lá pra frente pode ser que você tropece num buraco, pode ser que desalinhe de novo. E ali você vai precisar mudar. É um processo pra vida toda, né? A gente tem que sempre estar deixando que o Espírito Santo vá trabalhando e a gente tem que estar sempre com o coração aberto pra entender que vai doer. Nem sempre vai ser só flores.
Apesar que tem umas flores, né? Mas vai Tem, doer, tem. vai ter muito momento de dor. Tem muito mais flores quando você deixa ser alinhado, né? É. Quando não há o alinhamento, aí Aí as acabou. flores vão murchando. Acabou. Aí acabou. Se você não ouve a voz de Deus, se você tapa os ouvidos pra Deus, a probabilidade de dar errado e desalinhar tudo e você bater é muito grande. Muito maior. Isso é verdade. Então, beleza, vamos lá, né? Vamos dar sequência, senão a gente começa lá. E daí quando É vem. 3 horas de podcast. Aham, daí pra mim E eu editar quero- isso. é. É o André que vai editar. Vamos conversar bastante. E eu quero ser convidado mais vezes, tá louco? Senão vai falar Não, assim, a esse gente cara vai- fala muito, daí não dá pra convidar mais. Bem interessante, porque igual eu comentei aqui um pouco antes, que eu sempre acompanho os podcasts. Então, todos, porque já faz parte da minha rotina assistir. Então, eu gosto bastante. Esse é o primeiro que eu, né, já gabaritei todos, né? Então, esse daqui, antes de ser lançado, eu já, Já tá sabendo eu já como tô que vai sabendo. Já Sabe na assisti. íntegra esse, né? Não Esse só não nos sei não. cortes. Dessa vez eu tenho uma vantagem. E agora o outro que eu gosto de assistir bastante também é o Sócios, que é um podcast já mais voltado para finanças, negócios, desenvolvimento pessoal. Fala sobre alguns livros também. Eu sou uma pessoa que eu gosto bastante de ler. Então, sempre tem algum livro que eu já li ou que eu quero ler, eles abordam lá, eu acho bem interessante. Então, como já faz parte, cara, eu sei como é importante e o tanto que eu aprendo. Tanto aqui vendo os testemunhos dos irmãos, como também fora, questão de empresarial também, né? De questão de conhecimento de negócios, né? Então é importante. E aqui, falando sobre Deus, então nem se fala. A gente passa a noite aqui. Legal, então você começa a ver as personalidades de cada irmão, assim, mano. Pra nossa convivência, assim, nossa, pra mim, eu tô falando, pra mim, cara, é outra coisa. A irmã Raimunda, que eu nunca tinha conversado na Nossa, vida. pode isso foi muito legal. Cara, Nossa, muito bom. Você é nossa, louco, velho. Ela deu no meio de todo mundo, cara. Nossa, eu sendo pai assistindo o podcast dela, eu falei, nossa, ela tem experiência, não tem como falar. Também. Não é assim. Às vezes eu quero ser mais rude, né? Ela falou que não era assim, é na conversa. E ela explicando. Eu falei, Não, mas às nossa, vezes você tem que dar uma parada. E a Mary lá se torcendo e ir lá, porque apanhou pra caramba. tem que ter um equilíbrio aí, né? Cara, e algumas coisas assim, que nem, tipo, o André, quando falou que ele precisou sair de Campo Magro pra ir pro Rio Grande do Sul, o que ele passou, né, por conta de toda a situação da irmã, dos pais dele que sair daqui. Cara, são coisas assim que você olha assim e fala, poxa, às vezes o meu problema é tão pequeno perto do que as outras pessoas já passaram e a gente fica reclamando. Então tá, Joe, Oi. quer falar sobre o versículo? Falar? Comenta sobre o versículo, você ficou muito quietinho, cara. Eu tava aprendendo aqui. Então você vai comentar sobre o versículo, já que você aprendeu. Qual versículo era mesmo? 16? Provérbios 16. 3. O 5 não, o 5 é muito abordoado. 5 não, deixa pra depois. Confia as tuas obras ao Senhor, e teus planos serão garantidos. É uma abordadinha isso aqui também, né? Pra Você confiar no Senhor. Tipo, como é que eu posso explicar assim? Tipo, muita gente não confia 100%. Não consegue confiar 100%. Tem sempre um pezinho atrás. E às vezes não acontecem as coisas. E as pessoas ficam, porque eu confio, mas tem aquela pontadinha que não confia, que sempre fica. E o teu testemunho foi isso, você confiou. E as coisas aconteceram. E assim, é a mesma coisa a Bíblia. A Bíblia fala que ele foi preparar o lugar. E ele vai vir nos buscar. Sim. Então a gente precisa confiar plenamente. Então pode ser que seja daqui a pouco. Pode ser que demore um pouco. Mas ele vai vir buscar. Então a gente tem que, né, crer nisso e estar preparado. Porque quando Jesus voltar, vai ser num piscar de olhos. Então pisca aí pra você ver. Tipo, é muito rápido. É muito rápido. Então eu fico imaginando e eu tenho assim um certo receio. Eu falo pra vocês assim, eu tenho um medo. Principalmente quando tem Santa Ceia. É semana de Santa Ceia porque tem aquela parte do versículo examine-se, pois, né? Daí você tem que se examinar. Fala, meu Deus. Todo mundo tem assim. E agora? Tipo, cara, olha quantos pecados que eu cometi durante essa semana. Só hoje. Olha, só hoje. E eu preciso me arrepender. E às vezes eu falo assim, Senhor, sou eu de novo, pedindo perdão. Olha eu aqui. Eu chego já meio que igual Adão, já se escondendo já, né? Mas eu falei, Senhor, o Senhor estava comigo no momento que eu pequei, no momento que eu pensei errado, né? Porque o Senhor está e vê. Então não tem por que a gente ter vergonha de falar pra Deus o que a gente fez, porque Deus sabe o que a gente fez. Só que quando Ele ouve da nossa boca, olha, eu pequei. E uma coisa que eu aprendi, eu acho bem interessante também, não sei se vocês têm esse entendimento, de dar nome pros pecados.
Então assim, ah, Senhor, me perdoe pelos meus pecados. Não, me perdoe por ter sentido inveja, me perdoe por ter pensado dessa forma, me perdoe por ter falado palavrão, tal palavrão, né? Não, não vai falar na oração palavrão, né? Sabe aquele palavrão então? Aquele palavrão. Ou me perdoe por, às vezes, tentar olhar pra trás e pensar, ah, e se eu tivesse feito as outras escolhas? Se eu não tivesse buscado o Senhor, ou se eu não tivesse feito assim e cogitado as outras coisas. Então, assim, quando eu vou orar e falar com Deus sobre os pecados, eu me envergonho. Eu me envergonho muito. Assim, falo, nossa, como eu peco, como eu sou muito sujo. E eu vejo assim que é uma constante luta para você mudar isso. Só que a partir do momento que você deixa de reconhecer os pecados e fala, não, tá tudo tranquilo, eu só fiz isso. Então você começa a comparar. Ah, fulano matou, fulano roubou, fulano fez isso. E a gente coloca num patamar acima, a gente acha que tá baixando a régua. Só que a régua tá aqui, na palavra, e ela nunca mudou, desde que foi escrita. Então assim, não é porque tem todo mundo tá fazendo errado que você pode fazer. Então, mesmo que tudo esteja fazendo errado, você tem que fazer o certo. E às vezes é difícil ter essa maturidade. Porque daí você começa a olhar, não, mas olha aqui, eu tô buscando a Deus, eu tô indo na igreja, tô orando, tô fazendo as coisas. E olha o tanto de gente que tá aí e não tá fazendo nada. Tá, pelo contrário, tá levando uma vida totalmente com muita liberdade, buscando um monte de coisas, fazendo um monte de coisa e tudo dá certo na vida da pessoa, né? Por exemplo, uma coisa dessa. Então você não é por aí o pensamento, né? Uma Você tem transferência de que culpa, né? Você tá transferindo a tua culpa, o teu erro pros outros, pra dizer que tá tudo bem. Justificando. não é, e você olha ali na Bíblia e continua sendo o que é pecado, continua sendo pecado. Os objetivos ali, os descritivos do que a pessoa faz para não ir no céu, quem não herdará o reino dos céus, continua a mesma coisa. Então não é porque hoje são uma minoria que busca algo diferente que não vai. E eu acho assim que não é só pelos pecados, mas o principal é você não ter a convivência com Jesus, não ter aquela intimidade de saber, de conhecer. Eu acho que aí você já começou a perder. Porque pode ser igual o ladrão da cruz. Você pode se arrepender no último momento e ir pro céu. Só que tudo que você poderia ter vivido com Deus você não viveu. Então, assim, por isso que eu digo, quem se converte cedo é a melhor coisa do mundo, porque daí você vai passar mais tempo da sua vida junto com Jesus. Então, por exemplo, hoje, se Jesus volta hoje para mim ou volta hoje para todo mundo, eu tive uma convivência com Jesus durante 13 anos, algumas vezes mais perto, algumas vezes mais distante. Então, eu tive um convívio. E para uma pessoa que, por exemplo, se converteu nessa semana, e Jesus voltar para ela nessa semana, ela vai ter tido ali uma semana de intimidade ou um começo de um relacionamento. Então não tá muito maduro, o ouvido não tá muito alinhado com as coisas, se é Deus falando, se não é. O discernimento tá sendo um pouco diferente. Então é importante você sempre aproveitar o máximo. Então, igual eu falo pra Bia, a Bia vai fazer aniversário, aí eu comecei a falar pra ela, falei, filha, você vai fazer 7 anos. Agora, algumas coisas na sua vida vão mudar, algumas coisas boas, e algumas outras coisas você vai ter que ter um pouquinho mais de responsabilidade. Então, vai, sei lá, ter que dobrar, arrumar mais a cama, vai ter que começar a aprender a lavar a louça, começar, tipo, fazer alguma coisa dentro de casa. E antes você não fazia, porque você tinha 6 anos, agora você tem 7. Então tá desbloqueando uma nova etapa, um novo momento. E ali você vai fazendo. Então eu já estou tentando explicar para Bia, para Mel vai ser a mesma coisa, sobre etapas. E você precisa aproveitá-las para depois lá na frente, né, ela, vamos dizer assim, com 10 anos, ser a que precisa colocar roupa nela. Porque na fase de colocar roupa nela, que ela não sabia colocar roupa sozinha, ela aproveitou e fez. A mesma coisa é na questão de responsabilidade. Hoje você não pode escolher mais não trabalhar ou não fazer as coisas. Por quê? Já passou a etapa que você não trabalhava, que você Ai, se ficava em pudesse casa. voltar, né, nessa etapa de ficar em casa, não Exatamente. fazendo nada e reclamando, tudo sou eu que faço. Não querendo, né? Então são etapas da nossa vida. Então a mesma coisa, tanto para criança ou para gente. Então vai chegar um momento que a gente vai estar, talvez, sei lá, aposentado, não sei se né, até lá Jesus não voltou, mas se a gente estiver no momento aposentado, talvez a gente vai querer trabalhar. Então a gente tem que aproveitar todas as etapas. Quando a gente inverte as etapas, sempre vai dar Conflito.
vai dar um conflito, não que dê ruim, né? Porque Deus, ele sempre tem uma direção, sempre tem uma solução para tudo. Mas há um desgaste maior. A mesma coisa eu posso falar pelo meu testemunho de vida, né? Então, eu tive filho antes de terminar a faculdade. Então, assim, eu tive que lidar com a culpa de muitas vezes estar estudando à noite e não estar com as minhas filhas. Eu tive que lidar com a questão financeira, porque filho é responsabilidade, mas também há gasto. Então tem toda essa questão. Então, assim, se eu tivesse seguido todos os passinhos certinhos, conforme é um pouco menos trabalhoso. Mas não que também deixe de ser trabalhoso. Mas eu inverti uns pontos. Mas agora eu já consegui alinhar de novo. Então, tô lá, 30 anos, tô com a família formada, terminei a faculdade. Agora eu posso ficar todas as noites com as minhas filhas. Hoje, antes de vir aqui gravar, eu dei banho nas duas, né? Arrumei o cabelo, sequei o cabelo, por incrível que pareça. Fiz um penteado, não é aquele penteado, Mas né? penteou, né? Mas penteou, tá tudo certo. Passou lá o secador, colocou aqueles lacinhos lá, Daquele jeito. virou e tal, mas tá lá. A Dani tava terminando a janta e, bom, ela aprovou, né? Então tá ideal, tá aceitável. Que bom, cara, que bom. E faz falta, né? Às vezes acho que a gente tem esses momentos de comunhão, de conversa, de troca de ideia, que aproxima, né, cara? Você começa a ter mais empatia pelas pessoas. E é bom, eu espero que cada podcast que a gente faça, as pessoas possam se voltar a esse momento e realmente ver que do lado dele tem um ser humano, não é só ele dentro da igreja. Há mais pessoas cultuando a Deus, buscando a Deus com as suas dificuldades, com as suas limitações, mas Imperfeitas. com o mesmo propósito. É o que o pastor colocou, o nosso tema da nossa igreja é aliançados, é porque nós devemos estar aliançados no mesmo propósito, que é sempre buscar a Deus. Então, e não é buscar a Deus passando por cima dos outros ou Tá dizendo, não né? cumprimentando, sei lá, tem tantas coisas que acontecem dentro da nossa casa que você olha e você fala, meu Deus, que absurdo. Mas a gente às vezes não faz nada para mudar isso também. Então é bem complicado. É que tem várias personalidades, né? Tem gente que já é mais fechado, tem gente que é mais aberto. Enfim, a gente tem que trabalhar em cima disso do macro, né? Então a gente tendo mais comunhão, tanto quanto em alguns eventos da igreja, quanto aqui no podcast também, né? Sabe, tem uma coisa que a galera mais antiga vive falando, cara, e eles falam da recepção da nossa igreja como ela mudou hoje. Que há algum tempo atrás, tipo, vamos por antes da pandemia, né? Até a pandemia era uma batista, da pandemia virou outra. Até é compreensível pelo fato da pandemia ter afastado muitas pessoas. Mas diz que o acolhimento era muito maior. Tipo, chegava gente na porta, tinha gente abraçando, recebendo. Acabava o culto, a galera ficava conversando depois, ou ia pra casa de algum irmão pra ficar trocando ideia. E hoje não tem mais, né? Tipo, o culto chega, a galera às vezes é recebida pela portaria, que é só o pessoal que tá na portaria, senta no seu banco, recebe a palavra e vai pra sua casa. E a gente não sabe nada de ninguém mais. Isso é um pouco geral também, né? Não é só na nossa igreja, eu tenho, né, um convívio com várias pessoas de outras igrejas, isso acontece também. Eu consegui pegar, né, toda essa fase antes da pandemia, então como a pandemia aconteceu em 2020 ali, começou, né? E a gente pegou e teve o início na igreja 2012, acho que é 2012. Então eu consegui pegar essa etapa. Então algo que me chamou muita atenção quando eu cheguei realmente foi isso. Tipo, no primeiro dia a gente saiu para comer pizza e eu era um estranho, né? Não conhecia só a Ediane na época e eu conhecia a Dani meio de, né, não muito, só via ela. Então as duas pessoas que eu tinha algum contato. Daí depois eu conheci o Lucas, enfim, todo mundo que eu estudei na época do colégio, né? O Lucas, a Stephanie, que eles já eram da Batista na época de colégio. E daí né, tinha esse convívio. Aí depois realmente veio a pandemia, onde a gente não conseguia, né, abraçar, nem ficar perto. O número de pessoas no culto era limitado, a gente tinha que escalar as pessoas, colocar o nome de quem vinha em tal horário e tudo mais. Então, isso acaba sendo consequência do que a gente passou lá atrás. Claro que a gente tem que voltar com isso. Só que no macro as pessoas estão ficando cada vez mais frias. Mas por que isso? Né? Porque ali na Bíblia está escrito O amor de muitos que o amor esfriaria. de muitos se esfriaria no final do tempo. Claro que dentro da casa do Pai, dentro da igreja, do templo, a gente tem que buscar ser diferente do que é o mundo lá fora. Só que explica, mas não justifica, né? A gente é falho por isso.
a gente que eu falo, a igreja, né? Toda a igreja, tanto a batista quanto as outras denominações. A gente precisa voltar a isso. Então, esses dias a gente teve também um jantar, você estava, né, junto aqui, um jantar de líder, que foi muito legal. A gente teve né, sentou na mesa, todo mundo comeu junto, conversou, teve um alinhamento, uma palavra bem bacana, e isso a gente precisa criar e voltar a fazer isso. Porque hoje tipo, a tecnologia aproximou as pessoas que estão longe, mas as pessoas que estão perto aconteceu um Distância. distanciamento. Então, a gente precisa voltar para isso, voltar para essa essência, voltar a conversar, a ter aqueles. Lembra quando fechava a rua, né, com as banquinhas, a gente recepcionava Então, as essa pessoas. época eu tava afastado, né? Eu tava virando o mundo de ponta cabeça. Misericórdia, né? Mas eu tava afastado. Eu fiquei 15 anos fora. Eu saí com Uhum, 18 da igreja. Você conheceu Jesus com 18, eu conheci o mundo com 18. entendi. Essa época foi bem impactante, assim. A gente vinha com pouco recurso mesmo, né? Mas com muita vontade de fazer. Então a gente pegava lembro da prefeitura, eu acho, as barracas, a gente montava lá na frente, eu às vezes pegava TNT, pedaço de estrado, montava do jeito que dava, aquelas comidas das irmãs aqui da igreja, a gente vendia, nossa, maravilhoso, aqueles pedaços de bolo, né? E conseguia levantar recurso, e a gente construiu, né, a igreja, alguma parte da igreja, pelo menos com esses eventos. Colocava caminhão, a banda em cima, né? Ficava louvando ali, teatro, Mas era dança uma e época tudo que a mais. tecnologia não era tão avançada igual é hoje, né? Exatamente, não. Então, tipo, Hoje em dia, hoje as pessoas querem trocar, tipo, fazer alguma coisa pra tá no celular mexendo. Que é algo mais Ou mesmo prático. quando vão, né, comer uma pizza, tipo, dois, três conversas, 8 estão mexendo no celular. Você é, perde essa intimidade mesmo, esses momentos de comunhão. é por conta da dopamina, né? Então, assim, lá a gente ficava feliz fazendo alguma ação, né? Então a gente ficava feliz e recebia a recompensa do nosso corpo, do organismo, como dopamina, após. Hoje não, com o celular ali, só em É, vídeo, é instantâneo. instantâneo. Então, assim, quem é mais novo e ainda não viveu essa transição, a gente, 30 a mais, pegou a fase que, né, não tinha internet. Então a gente sabe como que é antes. Mas como que você vai julgar alguém, por exemplo, não, falando, mas julgar alguém que não teve essa vivência? Daí a pessoa não teve a vivência de sem internet, de como que as coisas funcionam. Então para elas é o normal É ficar no verdade. celular, é o normal assistir televisão. É habitual, né? Então é Eu sou. diferente. A gente pegou uma geração bem bacana, assim. Vamos dizer, a gente conseguiu pegar um pouco dos antigos e um pouco da juventude. Então a gente, né, é novo pra ser velho e é velho pra ser novo. Rapaz, eu sou da época que eu pedi pro amiguinho mandar recado pra menina que eu tava interessado. É, E não bem. tinha outra situação. Ou É, mandava o amiguinho perguntar, ou mandava uma cartinha. é, Bilhetinho durante a aula, né? Nossa, isso era muito, muito, muito. Enfim, mas hoje a gente precisa, como liderança, vocês aqui como apresentadores do podcast também, entender essa geração, sabe? A gente às vezes quer julgar, e tal, tal. Mas a gente precisa entender, acolher e as coisas vão mudando. A palavra de Deus nunca muda, mas a estrutura como igreja, a estrutura como liderança precisa mudar. Porque são gerações diferentes. Se a gente ficar só se chocando, daqui uns dias só tem a Só nós. gente E na nós morre, igreja, daí não fica ninguém. e os mais novos a gente vai afastando. É, Na realidade, não, a gente precisa reconhecer e entender o motivo. Porque, assim, na nossa vida pessoal e na nossa vida cristã, todo excesso, ele esconde uma falta. Então, assim, se você é muito cristão, vou na igreja, vou na igreja, vou na igreja, vou na igreja, você está escondendo alguma coisa. Quando você vai para um extremo total. E quando você vai para um extremo total de ficar no celular, é porque ali você está tentando, às vezes, dar uma fuga da sua vida mesmo. Então, eu vou ficar no celular. Então, todo extremo, ele esconde uma falha. E quando ele esconde uma falha, a gente perde tempo, passa tempo, passa tempo, passa tempo, em vez de resolver qual que é a causa raiz. Então, a mesma coisa um carro. O carro tá furando pneu toda hora, né? Às vezes você pega, troca pneu, troca pneu, troca pneu, troca pneu. Só que o problema às vezes está no aro. Às vezes ali dentro do aro tem uma imperfeição no aro que vai rasgar o pneu e depois começa a rasgar e o pneu fura toda hora. Ou, né, começa a vazar toda hora. Então você pode trocar 50 pneus. Se o problema está no aro e você não consertar o aro, vai viver com o pneu furado. E a mesma coisa é a gente na igreja. Então, assim, se você às vezes não quer vir tanto para a igreja, quer se afastar,
né? Não vou mais para a igreja, porque existe uma falha. Ou vou ficar muito tempo no celular, existe uma falha. Ou vou ficar muito tempo no meu trabalho, existe uma falta. Ou vou ficar muito tempo. Então, assim, tem o equilíbrio, né? Que nem sempre dá pra gente equilibrar tudo. Mas o correto é você direcionar as coisas. Então, você ter tempo para tua família, ter tempo para o trabalho, ter tempo para a igreja, ter tempo para você, e assim vai indo. Então, assim, tem muitos momentos que a gente tá exausto, cansado das coisas, porque nossa vida tá desequilibrada. Então, teve igual a questão durante o período da faculdade, eu desequilibrei muito a minha vida. Hoje, que eu terminei ali já faz 7 meses praticamente, nesses 7 meses eu usei para alinhar. Então, eu tô alinhando ainda algumas coisas. Tava desequilibrado, tô alinhando. Então, assim, tem coisas na nossa vida que a gente precisa organizar e tratar direto na causa raiz, né? Às vezes, ali, nesse caso do exemplo do carro, chegar ali, tirar o aro, arrumar, né? A imperfeição que está cortando o pneu, montar de novo e não vai precisar mais trocar os pneus, né? É É isso isso aí. aí. Gente, para nós não nos prolongarmos muito, tem quanto tempo de vídeo aí já, Lucas? Meu Deus. Ó, tá bom. O André que lute. Será que lute agora? Galera, é isso aí, tá? Hoje nós estivemos aqui com o nosso amigo, nosso irmão em Cristo, Erivelton Favoreto. Favorito, isso mesmo. Falamos um pouco sobre tudo, né, Erivelton? Isso aí. Sobre propósito, sobre obediência, sobre como nos tornarmos melhor. Aqueles 2 pontinhos que você colocou, quais que eram? Sobre o processo e sou a melhor versão. É, falamos, né? Falamos, Falou. falamos. Os processos Falamos. de A Deus. gente agradece a sua presença, tá? A sua disponibilidade de ficar aqui depois do culto. Erivelton, tá? A gente agradece, tá? De verdade, mesmo de coração. Vão haver mais convites, tá? Que a gente Amém. pretende fazer novamente outras versões, né? O podcast número 2. O nosso objetivo também é chamar pessoas de fora, então se você souber alguém que tem um testemunho, se quiser que conte tua sogra, ou tua sogra Hum, seria top. nossa, ela tem muita Ela seria sabedoria. muito massa poder fazer um testemunho, um podcast com ela também. Tua mãe mesmo, se ela quiser contar um Hum, testemunho de vida dela aqui com a gente, vai ser super bem-vindo, porque o nosso objetivo não é segregar só a nossa igreja ou só a sim. gente. Cara, Deus opera maravilhas com todo mundo, as pessoas que não vêm. Hum, Então eu acho que a gente precisa abrir isso para todo mundo. Vai ser um momento muito bacana. E novos projetos virão. Acredito que a gente vai poder contar com o teu apoio, com com tua certeza. divulgação, com cara, o que você puder ajudar a Oração. gente, oração, Isso aí. participação, mais pra frente aí também, a gente colocando esse projeto maior, a gente vai precisar de mais pessoas. Então, eu quero pôr gente da igreja pra fazer isso, porque eu acho que é algo importante, cara. Eu Sim. acho, né? Isso é bem importante. Eu agradeço muito pelo convite, né? E eu, igual eu falei, eu assisto todos, então eu tava ansioso pelo convite. Falei, mas o que que tá acontecendo que eles Que não não me me chamaram convidam? ainda. Pô, já chamaram o pastor Oliver 2 vezes e eu nada. Ah, cara, o pastor Oliver foi uma mancada É, Sacanagem. foi um do acaso. Lucas, cara. E eu falei, não, A já gente chamaram. esqueceu de ligar o áudio lá na gravação. Nós fizemos um podcast de quase 1 hora com ele, assim. E daí E eu aí, não fui conferir, né? Terminou, eu desliguei as coisas, fui pra casa, daí eu fui editar, eu falei, mas cadê o áudio desse negócio aqui? Nossa. Daí fiquei 2 semanas pra avisar ele, né, que não tinha dado certo ainda. E a Eu jogando coragem pro também. André, o André jogando pra mim, fala você. E a coragem pra ir falar. mas deu certo. Então, quando tiver o novo, sempre vamos estar aí, né? Amém, Ou cara. na frente Você das lembra câmeras ou atrás, isso que, mesmo. acho que é mais ou menos uns 3 anos eu tinha conversado com você algo Eu lembro. referente a isso, né? E eu conversei com o André, e daí as coisas morreram na casca, acho que não era ainda o momento, não Aham. era o tempo. Eu lembro que estava bem no início, né, do podcast, falando, né, nacionalmente. Aham, era bem início, assim, era algo bem novidade ainda, Aham. assim. E daí eu entendo hoje por que que Deus amadureceu esse processo no coração do André e depois se transferiu a mim. Porque assim, quando eu fui num retiro no Congresso das Irmãs lá em Foz, lá, eles pediram pra mim filmar, né, o congresso lá, pra fazer a live pra DFEPAR. Então ali, cara, acendeu uma chama no meu coração que eu falei, cara, Deus tá me ensinando um novo processo. Está preparado. Aham, então daí eu É, sim. fui aprendendo, cara, eu estudei muito, ainda continuo estudando, porque assim, quando eu quero aprender, eu aprendo. Deus me mostra o caminho. É só o Espírito Santo para nos ensinar qual que é o time das coisas, né? É, Às vamos vezes parar, vamos a parar de gente quer, falar. a gente quer, Vamos acabar esse podcast, senão a gente vai vamos lá. ficar até 2 horas da manhã conversando aqui, beleza? Mas ó, obrigado mesmo de coração mais uma vez, tá? Espero que a Dani,
tua sogra, tua mãe queiram participar, o teu sogro, o João, entendeu? Tipo, a gente tem muita gente pra gente trazer ainda e levar um pouco da palavra de Deus pra quem tá precisando. Pode deixar, vou levar o convite com certeza. Isso aí. Eles vão mandar o link. Manda o link É lá. isso aí, galera. A gente agradece todo mundo que tá aqui. O Jonathan e o Rodrigo que estão como apresentadores. O Lucas que está como mestre das câmeras aí. Um pouco adoentado, né, Lucas? Mas Deus vai restaurar a tua saúde em nome de Jesus, tá? Fica tranquilo. E é o nosso amado e querido irmão Erivelto. Tamo junto. Galera, é isso aí. E até o próximo podcast. Isso aí. Isso aí. Cara, Quase como que- passou rápido, hein? Nossa, depois do culto, a gente sabe que tá um dia muito frio hoje. Não sei nem se eu vou tomar banho. Lavar o essencial, a mão. Galera. Abraço, André.